Só vamos ao nosso próximo assunto, que é Petrobras e também Itaipu. O PT reassume o comando de uma das principais, um símbolo brasileiro, vai por tudo que vocês possam considerar que seja um símbolo, né? Para qualquer lado, a Petrobras. O nome do ex-senador Jean Paul Prats foi aprovado hoje para presidir essa grande estatal. Reportagem de Adriana de Luca. O primeiro compromisso de Prats como presidente da Petrobras foi com o presidente Lula, numa reunião no Palácio do Planalto nesta quinta-feira. Aos 54 anos, o ex-senador pelo PT do Rio Grande do Norte tem mestrado em Energia e Gestão Ambiental e trabalhou na assessoria jurídica da Petrobras no final da década de 1980. A experiência deu a ele um amplo apoio, eleito presidente de forma unânime pelo Conselho de Administração da Petrobras. Fora da estatal, turbulência. Mesmo com a alta no barril do petróleo, a eleição derrubou o valor das ações. Quem recebe o irreal é o trabalhador que... Pesam nesta conta a promessa de Lula na campanha de abrasileirar os preços praticados pela Petrobras. A gente vai abrasileirar os preços da Petrobras. E a revolta da presidente do partido, Gleisi Hoffmann, com a distribuição de dividendos, que, segundo ela, retira a capacidade de investimentos e só enriquece acionistas. Uma das principais dúvidas do mercado é sobre uma antiga ideia defendida por Jean Paul Prats, a criação de um fundo de estabilização dos preços. O novo presidente da estatal é crítico da atual política de paridade com os valores praticados no mercado internacional. Mas a aplicação da alternativa proposta por ele, na prática, gera incerteza sobre os impactos nos lucros da estatal. O mercado ainda não acreditou totalmente que vai ter uma gestão que vai buscar lucratividade, que não vai alavancar demais a companhia. Então o mercado está oscilando entre momentos em que ele acredita muito nessa ideia e momentos que ele desconfia, né? Hoje a gente está vendo um momento de desconfiança. De volta ao comando da petroleira, o PT assume a companhia num cenário bem diferente dos anos em que esteve à frente da Petrobras. Tenta desfazer, por exemplo, um acordo da estatal com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, que obriga a companhia a vender 8 refinarias. O novo presidente da Petrobras sempre foi contrário quando estava no Senado. Acho criminoso sacar-se um argumento de que a empresa, estando endividada, e se aproveitar das situações pregressas de investigação, da colocação da Petrobras na mídia, eventualmente da deterioração da sua imagem, de gestores anteriores. Acho criminoso utilizar isso como argumento para dizer que vai se vender ativos. E de imediato, Paul Prats terá que se posicionar sobre a prorrogação ou não da isenção de impostos federais sobre os combustíveis. O subsídio vai na contramão da mudança defendida por ele, de mais investimentos em energia limpa. Por outro lado, o fim do benefício impacta a inflação e impõe a Lula um desgaste político. Carlos Mello, dois aspectos aí, um deles tem a ver realmente com algumas medidas técnicas que a gente vai pegar logo na sequência, por exemplo, qual vai ser a política de preços, por exemplo, qual vai ser a posição da Petrobras em relação a desonerações fiscais e por aí vai, mas eu queria ir de novo pelo mais abrangente. Os agentes de mercado, evidentemente, manifestam seu receio de que a Petrobras seja loteada. Esse receio se justifica? Se justifica sim, William, porque isso não seria novidade na política brasileira, né? Isso se deu em vários momentos da história do Brasil, você sabe muito bem disso. E quero dizer para você que o fato de uma lei específica das SAs e tudo mais impedir ou vetar, tampouco foi suficiente, por exemplo, na gestão passada, onde a intervenção política do governo foi fortíssima, né? Eu acho que, de alguma forma, isso está ligado também ao que discutimos no bloco anterior. William, as transformações do mundo são tão grandes nesses últimos 30, 40 anos, né, e tão abrangentes, que a gente precisa repensar a nossa organização enquanto sociedade, enquanto Estado, né? Parece que tudo ficou, se não ficou velho, pelo menos está desatualizado, né? É interessante, né, que o presidente da Petrobras, é interessante e é positivo, né, que ele seja um defensor da energia limpa.
E aí a nossa questão é, será que a Petrobras, enquanto uma empresa de petróleo, ela não deveria ser dirigida, né, para que ela, aos poucos, abandonasse esse tipo de combustível, que é um combustível do passado e não do futuro? Né? A gente não tem discutido isso. Né? Agora, do ponto de vista do mercado, o mercado precisa de sinais. O mercado, como disse o economista Paulo Gala, que foi entrevistado na matéria, o mercado oscila de acordo com os sinais que ele recebe. O governo precisa encontrar, do ponto de vista da sua comunicação, não só na Petrobras, mas também em vários ministérios, na Fazenda, por exemplo, uma forma eficaz de comunicação, onde esses sinais não sejam tão dúbios, né? Não oscilem tanto e apontem um caminho muito mais claro. Para qualquer que seja a direção, mas um caminho claro, um caminho que não deixe os agentes econômicos na incerteza, porque isso é o pior que pode ocorrer no mercado. Raquel quer intervir nesse momento? Você estava perguntando, professor William, do risco de loteamento político da Petrobras. Se se justifica o receio. Se justifica o receio ou não. E aí eu queria trazer um bastidor para a gente ilustrar. Hoje, o novo presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, na reunião com os conselheiros, quando ele foi confirmado, ele fez um comentário, né, em tom de brincadeira, e disse que para a diretoria institucional da Petrobras, de relações institucionais, que faz ali um pouco das conversas com os vários atores políticos, ele recebeu 39 indicações de nomes de políticos. 39. A fila deve ser grande. Garantiu aos conselheiros que estava ignorando tudo isso e que ia tentar que sim, vai mudar toda a diretoria e que vai escolher nomes da própria empresa, tentar fazer uma diretoria técnica. Oxalá. Mas o que ele faz no momento em que ele sai da Petrobras é ir direto a Brasília, conversar com o presidente Lula. Eles tiveram uma reunião na tarde de hoje para discutir exatamente a composição da diretoria da Petrobras. Então, o que eu ouvi hoje bastante, Jean Paul Prats não é um nome ruim, no sentido de que é um nome que vem de dentro da Petrobras, tem conhecimento técnico da área, etc., mas existe o receio, obviamente, dessa captura política, pelo histórico do PT e pelo histórico de muitos partidos que estão apoiando o governo Lula. Porque foram vários partidos que tiveram ali força no loteamento político da Petrobras. A Petrobras é irresistível. Então, a gente vai ter que olhar com muito cuidado a indicação dos nomes e a questão toda na Petrobras também, que aí é preciso muita atenção, porque muitas vezes você indica um nome técnico, mas se ele for apadrinhado por um partido, já é problema. Isso aconteceu com o Paulo Roberto Costa, com o Nestor Severo, com o Renato Duque. O controle vinha desta forma. Vamos ver como é que isso está acontecendo do ponto de vista político. Aliás, tem muito a ver com o seu trabalho recente a respeito disso. Hoje também saiu a definição sobre quem vai assumir a binacional de Itaipu. Lula escolheu o deputado federal Enio Verri, do PT do Paraná. Militares alinhados a Jair Bolsonaro mantinham controle sobre a companhia. Foi uma reportagem do Caio na semana passada. Lula e Verri se reuniram nessa tarde dessa quinta-feira. Isso aconteceu no Palácio do Planalto. Estava presente também a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, que é do Paraná. O deputado terá que renunciar ao terceiro mandato antes de assumir o cargo de diretor-geral da empresa. Pronto, era o que você estava perguntando quando você fez a reportagem. Quanto tempo ia levar? Bom, você cabotino, mas a previsão inicial era colocar Itaipu na roda das negociações políticas do loteamento depois da eleição na Câmara e no Senado na semana que vem. O que as fontes lá dizem é que essa movimentação toda, essa exposição toda de como o comando militar lá, o Almirante Risden, né, a Marinha costuma controlar esses cargos na área energética já desde antes de Bolsonaro. No Bolsonaro isso se acentuou, acabou acelerando o processo. Ainda mais que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, é do Paraná, a Janja, primeira-dama, é do Paraná, trabalhou em Itaipu, Gleisi trabalhou em Itaipu, então é uma questão que para o PT do Paraná é como que uma joia da coroa. Tanto que o deputado federal do Paraná acabou sendo
o 8 de janeiro também e essa dificuldade do Lula de lidar com os militares, isso acabou potencializando e forçando uma resolução antecipada. Tinha uma disputa ali entre o Enio Verri e o Jorge Samek, que conduziu a empresa entre 2013 e 2017. O próprio Lula, a própria Janja, as informações que eu tenho do PT, preferiam até o Jorge Samek, assim como o Celso Amorim e o Itamaraty, porque agora, em abril, fazem 50 anos do Tratado de Itaipu. Então, o Brasil vai entrar para tentar rever, evidentemente, a favor do Brasil. Isso significa, na ponta, reduzir a tarifa. E o Jorge Samek tem uma habilidade, fala Guarani, enfim, isso pela questão que me falaram, sabe lidar com os paraguaios, que a gente sabe, você melhor do que todos nós, de que Itaipu para o Paraguai é a questão crucial, acho que é mais de 80% do PIB, da movimentação financeira do país. Então, como o Samek não fez campanha, o Enio fez campanhas, declarava, se o Lula me convidar eu vou, eu topo, disse recentemente, acabou sendo escolhido. Agora, a gente está falando de loteamento, são 5 diretorias lá, uma das quais a Janja atuou. As 5 diretorias, 2 devem ir para o PSD, que é o partido do ministro Alexandre Silveira, que também é o partido do governador do Paraná, Ratinho Júnior, que era alinhado ao Bolsonaro, mas também Itaipu é uma joia do Paraná também. O MDB quer, mas dificilmente terá, e o PT também deve indicar outra. Né? E a terceira é uma diretoria muito técnica, que costumam ser técnicos, né? Costumam ser. Mas tem a financeira, tem outras questões, ou seja, dali para baixo também deve haver uma divisão partidária de Itaipu. Eu vou fazer uma brincadeira com o Caio. A política, como ela é o quadro perfeito. Nós temos as 2 estatais, são importantíssimas do ponto de vista da geração de energia no Brasil, não preciso aqui reiterar por quê. Agora, temos aqui o exemplo perfeito, acabado, sociológico, Carlos Melo, exemplo sociológico perfeito, como é que a política brasileira funciona. Nós temos 2 braços importantes do Estado, perfeitamente divididos entre as composições do momento dos partidos políticos. Pois é, e são cofres cheios, né? A gente tem que falar de dinheiro também, são cargos que remuneram muito bem as pessoas. Eu, 10 anos atrás, ainda nos governos do PT, eu chamava Itaipu de paraíso das boquinhas, porque eles mandavam todo mundo para lá. Gleisi Hoffmann teve cargo lá, Jacques Wagner teve cargo lá, João Vacari Neto teve cargo lá. Inclusive, tinha ali um cargo de conselheiro que você participava de 6 reuniões e ganhava 20 e tantos mil reais para fazer isso ao longo de um ano. O Roberto Amaral, que era do PSB, mas era um lulista, parceiro do Lula no Foro de São Paulo, que existiu, então da teoria conspiratória bolsonarista, ele também foi indicado pela Dilma para lá. O Vacari, ele ficou muito tempo lá, mesmo depois de investigado, porque ele acabou sendo preso. E o Aécio Neves, nos debates eleitorais de 2014, ele falava, você mantém o Vacari investigado, já com tanta prova contra ele, lá em Itaipu. Então, assim, é um lugar que rende para esse loteamento político que agrada aos aliados. E a Petrobras vem com Jean Paul Prats, que tem, de fato, uma bagagem na área, mas que é um político do PT, o que já gerou ali aquele atrito com a lei das estatais, mas que foi contornado com toda essa boa vontade que muita gente está tendo, inclusive no Tribunal de Contas da União, também politizado com esse novo governo. Mas vem no momento em que o PT tentou afrouxar a lei das estatais e continua tentando. Teve a aprovação desse afrouxamento na Câmara dos Deputados, ficou pendente no Senado por causa da repercussão negativa. Está em discussão na Casa Civil. Está em discussão na Casa Civil. Quer dizer, uma medida que foi aprovada no governo Michel Temer para conter, reduzir a ingerência política, que era uma das causas da corrupção que foi descoberta na Petrobras. E essa medida foi tomada logo depois da descoberta, da roubalheira, de toda a repercussão negativa, para justamente evitar que ela aconteça. Quer dizer, uma medida preventiva. Você tem 2 tipos de medida. A preventiva, para evitar que aconteça, e você tem a punitiva depois que já aconteceu. As preventivas estão sendo varridas para debaixo do tapete. Aí você tem o governo de um partido que tem esse histórico e que já volta ao poder, surfando numa onda de antibolsonarismo, mas querendo passar toda uma velha boiada. É claro que precisa levantar desconfiança. Não é a primeira vez que esse grupo está chegando com o benefício da dúvida. Então tem coisas que são assim, elas têm orelha de elefante, tromba de elefante, rabo de elefante, e aí tem que ser muito avestruz para não ver. Ok, aí deixa só rapidinho, Raquel. Isso tudo vai fazer disso que falamos um elefante, Carlos Melo? Só repetindo, estou fazendo uma brincadeira em cima do que o Felipe está dizendo. Tem orelha de elefante, tromba de elefante, rabo de elefante, pata de elefante. Mas vai ser um elefante? Um ornitorrinco, né? Na verdade,
um monstro. Né? Veja, você agora há pouco dizia, não, a sociologia explica. Não, a sociologia não explica. O que explica isso só pode ser a fisiologia, né? Porque é de uma voracidade fisiológica, de um apetite. Agora, Exatamente. a bem da verdade, nós precisamos dizer o seguinte, não é o histórico do PT, é o histórico da política brasileira. Se você for pegar o caso da Petrobras lá no Mensalão, tinha um arco enorme de partidos envolvidos nisso. Né? A Raquel lembrou muito bem que não basta simplesmente você colher quadros técnicos da empresa se eles são indicados politicamente. Né? E tampouco, embora tenha sido de fato um avanço, o Felipe tem razão, um avanço que você tenha pelo menos tentado fazer uma legislação para coibir esse tipo de coisa, tampouco ela valeu, porque quando o fisiologismo se expandiu, da forma como se expandiu no último governo, né, para dar blindagem para o presidente da República, né, também atropelou todas as barreiras, derrubou todos os muros e também utilizou politicamente essas empresas todas. O que é triste nessa história toda é que nos últimos anos a gente perdeu a nossa capacidade de indignação, né? Porque há 10, 20 anos esse tipo de discussão causaria uma comoção que não causa mais. Né? Onde foi que a gente perdeu essa capacidade de frear, não é? essa ação política fisiológica? Né? Parece que eu interrompi você. Mais constrangimento com relação a isso. Mas você vai ter a última palavra, porque depois da sua intervenção nós vamos encerrar essa edição. Eu queria fazer uma ponderação que o Caio trouxe a apuração, né, super boa. O PSD quer tantas diretorias em Itaipu, o outro partido tantas, etc, etc. Faz tempo que a gente não ouvia isso, desde as leis estatais. É uma loucura, né? Por que um partido político quer tantas diretorias? Por que outro partido político quer tantas diretorias de uma empresa que faz energia ou de uma empresa que faz petróleo? Desculpa, é para ter oportunidade de desvio, se não tem mais muito outro sentido que além desse. Eu diria vamos pegar o lado do copo meio cheio, fazer política. Porque fazer política porque na região ali, Itaipu, sim. Itaipu tem um contato muito grande com os municípios da região. Tem um debate muito... Não estou justificando, não. Estou falando que não é só põe o cara lá para roubar. Mas que é isso que eu estou dizendo. Se elege deputado federal e vai fazer política eleitoral. Itaipu não tem que ser usada para fazer política. E só uma coisa, Itaipu, salvo engano, não submete à lei das estatais. Acho que Itaipu, por ser uma binacional, o que agrava mais, porque ela não é fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União, diferentemente de Petrobras, da Petrobras. O meu ponto eu acho uma loucura um partido político pedir a diretoria de uma estatal. Uma loucura. A frase que... Você permite uma última intervenção? Muito breve, que eu preciso encerrar o programa. Eu só vou fazer uma pergunta. No final das contas, qual é a política de energia do Estado brasileiro? Não. Isso daí começa um outro programa. Esse eu sou obrigado a terminar. Pois não temos. Só quero registrar que eu não perdi a capacidade de indignação. Ela vai continuar aqui, apesar de todas as patrulhas.